como é bom estar com você, receber você aqui na nossa salinha, aqui no programa Reconstruindo Emoções, na TV Mundo Maior, para juntos fazermos um mergulho interior, tirarmos tudo aquilo que está enroscado em nossos vários nichozinhos, esmiuçar, deixar translúcido e, é lógico, entrar em plenitude, se tornar pleno. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos aqui juntinhos reconstruindo as suas emoções. Vale a pena. E não esqueça de acessar o nosso playlist lá no YouTube. Faça comentários, nos envie os seus comentários pertinentes aos temas, ou então um tema que você quer ouvir. É isso. Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, conhecida já de todos vocês, que vem na nossa salinha para bater um papo aí na sua salinha, que é Ana Carolina Magalhães. Ela é psicóloga e está como especialista no nosso programa de hoje. Seja bem-vinda outra vez, Ana. Obrigada, Iraci, pelo convite. É sempre um prazer, uma alegria a gente estar aqui conversando na sala de cada um em casa. É muito bom, né? Hoje nós temos uma história para contar, que é de Mariângela. Ela tem 42 anos, ela mora no Rio Grande do Sul e ela diz que ela está se sentindo um pouco confusa. Ela diz que ela está viúva do seu terceiro marido, terceiro casamento. Diz que tem 3 filhos e que a situação dela está complicadinha, porque o seu primeiro marido era católico, a família toda dele era muito católica, então eles frequentavam a igreja assiduamente, direitinho. Ela tinha muita amizade com os padres, com as freiras, e assim seguia a vida. Ela se separou, casou novamente, seu segundo marido era evangélico. E ela diz que eles frequentavam a igreja direitinho, ela trabalhava na captação de recursos para com os pastores, eles davam o dízimo na igreja, toda a contribuição necessária, e assim foi. Ela diz que eles se separaram, ela também se afastou da igreja evangélica, como ela havia feito da mesma forma do seu primeiro casamento da igreja católica. Aí ela se casou novamente, seu terceiro marido era espírita, ela diz que é espírita de mesa branca, e ela diz que ela ficou viúva após 5 anos de casada com esse marido. E ela diz que trabalhava no centro, que nesse centro ela trabalhava já diferente dos outros, que ela trabalhava nas obras assistenciais. E, ao ficar viúva, ela foi deixando de lado e parando de frequentar e trabalhar também. Ela diz que está pensando em frequentar a igreja messiânica e diz que um amigo a levou na igreja, que ele aplica reiki, aplica jurei, que ela não entende muito disso, mas que ela gostou, a priori, de ter conhecido esse local. E ele a convidou para fazer um retiro. Disse que vai fazer muito bem a ela fazer um retiro. Acontece que a mãe dela já diz o seguinte: olha, você precisa parar e não ficar pulando daqui para lá, de lá para cá e rodando em todo quanto é igreja. Você precisa parar e ter
local onde você crie raiz, porque é aquilo, pedra que rola muito não cria limo. E isso é a pura verdade. Então, ela diz que está se sentindo muito confusa e que ela não sabe nem como orientar os filhos dela, que eles podem ficar mais confusos ainda. Então, ela pede nossa ajuda. É complicado, né, Ana? É uma história boa com várias coisas que a gente pode pontuar, né? Começando pela parte psicológica, é interessante ver o quanto ela é guiada por uma figura masculina. É sempre uma figura masculina que a leva pelo caminho, né? Sim. Então, quanto ela projeta todas as decisões da vida no homem, né? Mas que, na verdade, deveria ser puxada dessa energia masculina que ela tem dentro dela também, de decisão, né? De espiritualidade, de pensamento, de discernir o que é bom para mim e o que não é. Então, Sim. primeiro ponto, né? O segundo ponto é o de ficar mudando. Me vem na cabeça uma imagem assim de pessoas que têm vários amigos. Fica num grupo, depois pula para o outro, e as pessoas olham assim e falam: caramba, mas a pessoa não mantém raiz, né? Não mantém o mesmo grupo. O que acontece com essa pessoa, né? Então é importante, até espiritualmente falando, a gente está afinizado com uma falange, né? Com uma casa, porque eles vão estar sempre ali, né? Com a gente, sintonizado. Então, além da parte do conhecimento, essa parte espiritual também é muito importante. É fundamental, com certeza. E a gente percebe que ela teve 3 casamentos, né? E, enfim, passou por 3 casamentos, né? Parece estar se encaminhando para um 4º casamento. Agora, cada um desses homens que passaram pela vida dela tinha uma determinada religião. Então, ela, quando abraça, se ele é daquela religião, ela abraça também, pronto, acabou. Se mudou a religião, e a gente vê que ela não vai pela fé dela, ela não vai por aquilo que ela se sente bem, mas ela vai acompanhando aquela pessoa que está ali, né? Que é o seu marido, o seu companheiro. Agora, isso dificulta muito, porque o que ela está passando para os filhos dela? Hoje a gente é católico, hoje a gente não é mais católico, hoje a gente é evangélico. Amanhã a gente não é mais evangélico, a gente é espírita. Depois de amanhã, a gente é messiânico. E outro dia, e Sim. Por que é complicado isso, né? Porque a nossa fé, né? A nossa visão de espiritualidade, né? Eu posso ser materialista ou espiritualista. Então, se eu for materialista, a minha vida acaba, né? Acabou. Eu posso fazer o que eu quiser, não preciso pensar sobre as minhas ações. E se nada der certo, né? Eu finalizo ali. Então, essa forma de pensar dá um sentido de vida, porque eu vou aproveitar o máximo que eu puder dessa existência. Agora, se eu sou espiritualista, eu tenho que pensar a mais. Só que quando a gente abre para essa questão da espiritualidade, a gente tem várias vertentes, e cada vertente vê de uma forma diferente. Então, como a gente enxerga o nosso pós-morte é o que vai direcionar a nossa vida. Exato. Então, se a gente não sabe para onde a gente vai, a gente não tem um sentido. A gente está perdido, a gente não tem uma localização no Waze, a gente cai num lugar, cai no outro e está ali só fazendo paradas. Então, a gente fica num vazio. E é interessante porque parece que tem um atavismo aí, a questão anterior, porque antigamente a gente tinha, né, sempre alguém intermediando, e normalmente um homem, entre eu e Deus, né? Então, eu tinha um padre que é a minha ligação com Deus. Eu preciso me confessar para que Deus me perdoe, enfim. Tem o pastor, que é também essa imagem de um homem intermediando, e ela continua. Mesmo quando ela busca uma religião, que é o espiritismo, que elimina, Deus está dentro de você, está com você, você acessa ele a hora que você quiser. Exatamente. Ela ainda assim busca alguém para botar como intermediário. Então, além das questões dela, né, que também vem desta vida e de outras vidas, de
abrir mão de si pelo companheiro, né? Parece que ela perde um pouco a personalidade dela de acordo com quem está do lado dela. Como se ela entrasse numa simbiose. Ela deixa de existir, agora eu sou o outro e eu faço o que ele estiver ali me orientando. Além disso, tem essa questão do... Eu não sou... Deus não está comigo, não está em mim. Eu preciso de alguém que me leve até Ele. Eu Sim. me vejo separada de Deus. E é a questão da não fé, né? Porque a fé é uma união com Deus, é uma sintonia com Deus. Então, talvez ela não conheça. Ela pode ter passado por vários lugares, mas ela não conheça a verdadeira fé, que é você estar unido. Não tem ninguém ali entre eu e Deus. Estamos unidos em sintonia. Provavelmente ela não sentiu ainda, né, essa presença, esse envolvimento, de se sentir acolhida pela doutrina, seja ela qual for, né. Eh, é como se ela ficasse nadando no raso, né. Você vê que ela não se aprofunda, que ela não se fortalece, porque ela não busca um Deus, um Pai, um Jesus, ela não busca nesse sentido, no sentido da fé, ela busca no sentido do companheiro. Uhum. Então, quer dizer, eu acho que o coração dela ainda não foi arrebatado por Jesus, ela não sentiu ainda essa presença. Então, se ela, ir, inclusive ela pergunta o que que ela acha, o que que a gente acha, né, dela ir a um retiro, vai confundir mais ainda a cabeça dela. Com certeza, a mãe dela está coberta de razão, porque ela já passou por 3 situações, não que essa religião é a certa e aquela é errada. Todas elas têm um pouco de verdade dentro da sua doutrina. Todas elas. Deus é o único, Jesus é o único e acabou. Agora, ela não procura, essa integração, ela faz parte de uma religião como se ela fizesse parte de um clube. Sim, Né, eu perfeito. tô aqui, eu sou amiga do padre, da freira, que ela fala que é muito amiga É deles, tal. social, né? Uma social. Então, ela precisa se aprofundar, de repente, estudar um pouco, né, as doutrinas, para ela ver onde ela se afiniza mais, de repente. Sim, e esse tá no raso pode ser até uma fuga, porque quando a gente aprofunda, né, no evangelho, vamos botar assim, independente da doutrina, mas no evangelho, Uhum. isso nos provoca uma mudança, uma reflexão perante a minha vida e me convoca para uma mudança. Se eu, né, não estou disposta a olhar profundamente para mim e buscar essa mudança, então eu tenho que ir. Quando começa a aprofundar, eu saio, Escorrega. vou escorregando. E parece que é por esse caminho, porque ela não se conhece. Uhum. Ela conhece quem está do lado dela e ela vai seguindo. Então ela vai precisar se conhecer. E aí, se conhecer é um processo maravilhoso, mas dolorido também. Com certeza, porque ela vai deparar com um monte de rituais, de mitos, de crenças, de coisas que ela tem e que, quando ela olhar, ela vai falar: "Espera aí, isso aí não significa nada. Onde que está o verdadeiro sentido? Cadê?". Sim. Uma mudança interior, né? De ver como Jesus vivia a vida dele e se deparar com a diferença, né? Isso às vezes é muito duro para quem está buscando, né? Ver o quanto está distante num comportamento, numa forma de ser. E aí isso mexe com a gente. É melhor, às vezes, nem saber que a gente está distante de alguma coisa. Mas é importante. É Exato. importante a gente ter uma base, né? Porque a gente pode até conhecer as outras, estudar as outras, como você falou, Iraci, só há Deus, né? Então, tem Uhum. Deus em todos os lugares. Mas mesmo conhecendo, estudando as outras, a gente precisa saber o que nos sustenta quando o negócio aperta. Para onde a gente vai? Exato. Quais são os amigos espirituais que a gente busca? Porque amigo espiritual tem na igreja católica, protestante
e aqui no Centro Espírita. Basta ver André Luiz, onde ele É, nos explica. Então, quais são os amigos que ela vai buscar? Onde ela pode realmente contar com esse auxílio e que traz ela para uma percepção de mudança para aquela situação onde ela está passando de dificuldade? com certeza. E ela tem 3 filhos, ela não diz se os filhos são todos do mesmo marido ou do segundo, do terceiro, enfim. Mas o fato para esses filhos de verem a mãe mudando cada hora uma coisa, porque ela muda e, obviamente, ela leva os filhos. E ela muda de marido e de religião. Marido e religião, exatamente. E aí muda os filhos também, quer dizer, eles estão ali na igreja católica. Eu não sei falar da igreja católica, porque eu nunca fui da igreja católica, mas você falando das crenças, dos ritos dele, de hóstia, disso, daquilo. E aí, quando muda para uma outra igreja, não tem isso, mas tem um louvor, uma coisa diferente. Então, muita coisa de uma para outra religião acaba se contradizendo, Sim. né? E a cabeça de crianças ou cabeça de jovens acaba dando um nó. Porque, tipo assim, a forma que eu vejo é que na cabeça desses filhos, que o sentimento desses filhos, nada disso é sério, nada disso é verdadeiro, nada disso é isso, né? Não é isso. Então, é agora, depois não é mais, é agora isso, depois aquilo. Então, nada tem seriedade, solidez, profundidade. E isso torna-se uma coisa muito solta para eles, porque passa uma insegurança, não é isso? Com certeza. A única coisa que não muda na nossa existência é a nossa relação com Deus. É Deus que está sempre presente, o restante muda. Sim. E ela já vem nessa instabilidade para esses filhos, né? Agora, botando a religião, né, que é a questão dela de lado, você vê que há uma instabilidade para essas crianças ou adolescentes, uma troca constante de marido, tudo bem, não há problema nenhum. Mas a gente tem que dar base para essas crianças lidarem com essas constantes mudanças. Se aquilo que poderia sustentar, né, essa transitoriedade numa. Porque a gente só tem segurança naquilo que permanece. Sim. Então, se Deus permanece e eu consigo uma relação estável, né? Porque conforme a gente vai mudando de religião, a gente vai mudando a nossa forma de se relacionar, Uhum. eu consigo lidar melhor com essa dinâmica que também está sendo trazida, né, da mãe em questão dos relacionamentos. Mas se tudo muda, imagina para essas três, são 3 crianças, né, 3 São. adolescentes. Imagina para eles, qualquer coisa que eu fizer, a minha mãe pode passar. Pode me deixar, pode ir para outra coisa. Então eu tenho que ficar aqui. O filho foi expulso da casa, esse não deu certo, troca. Então, ou ele vai se rebelar contra isso, ou ele vai se fechar para agradar também, porque eu não posso me colocar contra aqui, eu não posso me manifestar ou dar minha opinião. Não, eu quero ir em tal lugar. Porque Uhum. se todo mundo troca, se é tudo muito fácil, né? Eu troco de religião, eu troco de marido, eu troco. Então, eu também estou em perigo, porque a criança ela pensa assim, ela não Ela tem vai uma, sentir isso. sim, ela não tem uma abstração, né, para compreender que não é desta forma, mas é o que vem. Então é importante, e isso acontece no mundo, porque o mundo é de mudança mesmo. Uhum. Então, a religião, ela é importante para nos dar essa sustentação, essa estabilidade. Porque quando as coisas mudam e a gente não está acompanhando essa mudança, é neste lugar onde a gente consegue prosseguir. E, às vezes, de fato, prosseguir mesmo, porque se não fosse isso, a gente não conseguiria. Se não fosse uma visão de um futuro, né, Uhum. após a morte, a gente poderia desistir com mais facilidade. Porque tem dores muito profundas. A gente não Com sabe o que certeza. esses jovens vão passar lá na frente, né? Exato. Então, eles vão precisar dessa base, dessa estrutura. E fica tudo muito solto para eles, porque a minha mãe traz alguém para dentro de casa que é o meu padrasto. Daqui a pouquinho esse padrasto não é mais padrasto.
é o pai, é ou não é. Então, não estamos questionando ela mudar de marido, a gente não sabe nem as circunstâncias que aconteceram, né? Mas, voltando para a cabeça dos filhos, então, voltando dessa forma, e ela enxergando de frente a religião, vamos voltar isso para ela. Ela vai mudar de religião novamente para conhecer, para ir, porque o amigo levou, não sei o quê. E os filhos vão olhar aquilo com que olhos? Tipo assim, minha mãe é minha mãe mesmo ou ela está de passagem? Uhum. Essa pessoa também está de passagem dentro de casa ou não? E a avó busca que ela tenha raiz, né? Que ela firme pé em algum local, enfim, porque ela está muito preocupada com os netos. E ela coloca assim: ela se sente insegura, com medo de confundir ainda mais a cabeça dos filhos. Então, essa colocação já mostra que os filhos estão confusos, Sim, exatamente. né? O que você falou, isso é muito importante. Na verdade, a gente não está julgando os relacionamentos amorosos dela, porque numa relação entre pais, né, e filhos, os pais vão confundir a cabeça dos filhos mesmo. É para isso que a gente vem, é para isso que a gente está na família. E os pais não devem deixar de viver a sua vida por conta dos filhos, né? Com Claro que certeza. os filhos estão incluídos na vida, mas eles não devem deixar, eu não vou me separar porque tem meus filhos, vão ficar confusos, eu não vou me Não é o relacionar. sentido único da vida. Não é o sentido único. Mas o que é fundamental os pais darem? Darem as ferramentas para que os filhos possam lidar com os complexos que vão vir a partir das outras situações. Então, ela pode fazer o que quiser desde que ela dê ferramenta para essas crianças lidarem com o que ela faz. E a religião é a ferramenta universal, é aquela chave que abre todas as portas. A gente pode ter outras ferramentas psicológicas, né? Formas de lidar no mundo, comportamentos, também são válidas, mas são específicas. A chave Exato. universal está na nossa relação com Deus. Como eu me relaciono com Deus? Que normalmente é através de uma religião. Porque o mundo acaba nos distraindo e a religião acaba se tornando esse compromisso, esse encontro ali que eu tenho. E aí eu vou toda semana, né? Com uma frequência ali para esse lugar. Outra questão importante é que ela está num luto. Ela está viúva agora. Então, como que essa família vai lidar com essa perda? Como eles pensam, né, sobre isso? Exato. Qual é a visão de morte, de pós-morte? Então, o luto ele precisa ser vivido, não é isso? Precisa ser vivido e precisa ter uma forma deles olharem para isso, para poder transformar. Porque senão, se eles não conseguirem transformar, ou eles vão se afundar no luto, ou eles vão passar deslizando para o luto e não vão viver. E aquele luto sempre vai ficar ali como uma sombra. Mas como fechar, né, esse ciclo, se eu não sei como eu vejo esse ciclo? Exato. Como que é isso? O que é uma morte? Porque eu já passei num que falava que era isso depois. No outro fala outra coisa. E no outro fala que não, tá aqui. Né? Ainda tá aqui, não tá? Não tá dormindo. No outro. Enfim, tem várias também, não conheço muito, mas tem várias teorias. Então, como a gente pensa sobre o nosso pós-morte vai direcionar a nossa existência aqui na Terra. Seja para lidar com as mortes, né? Seja para lidar com as minhas ações. Porque antes de tomar uma ação, eu penso no que isso impacta na minha vida eterna. E não numa vida imediata agora. Se eu não tenho essa visão, eu vou abrindo mão, né? Eu não penso muito sobre isso, então minha vida vai para um outro caminho. Então é muito importante essa ferramenta universal. Não importa o que ela faça, mas ela tem que dar uma estabilidade nessa relação com Deus. Porque onde teria que ter uma solidez numa hora de aperto para eles se apegarem, eles não sabem nem para onde ir. Exatamente.
Eles estão numa fase que ela, pelo menos, está buscando ir por uma vertente da igreja messiânica, porque o amigo levou e é interessante, enfim. Mas e os filhos? Eles não têm base nenhuma para correr. E quando a vida aperta, que a vida bota a gente de frente mesmo, né, com os desafios, é muito importante que a gente tenha uma religião, né, que a gente tenha uma religiosidade que é para poder a gente ter estrutura emocional para atravessar a situação, para superar a situação. E ali eles não têm nem onde buscar, né? Então, a mãe dela está certa, né? Dizer que vai confundir a cabeça dos filhos. Ela está certa, sim, de falar: será que eu vou confundir mais ainda? Com certeza absoluta. Uhum. Buscar ver onde eles mais se afinizam, né? E juntar. Se eles já passaram, ela pode perguntar para eles. Mas até em relação a ela, o que seria interessante? Ela tirar essas influências externas e ela perguntar antes de qualquer coisa, antes dela até ver uma confirmação de uma religião, o que faz sentido para ela? O que ela acredita que é a vida? O que ela pensa, né? Qual é a relação dela com Jesus? Uhum. Qual é a relação dela com Deus? Como que ela acredita que essa relação se estabelece? O que acontece, né, depois do fim dessa existência? Então, ela tem que pensar sobre isso. Pensar sobre o problema do Exato. mal. Por que que algumas crianças nascem, né, com alguma doença e outras não e crescem bem? Por que umas pessoas morrem antes, outras depois? São questões fundamentais. E aí, quando ela pensa sobre isso, ela vai ter minimamente uma ideia. Ela pode não ter todas as respostas dentro dela, mas uma ideia do que ela vai acreditando. Então, aí sim, ela vai direcionar de algo intrínseco dela e não externo, porque ou vem um amigo, ou vem um marido, porque ela vai poder se fixar numa religião onde talvez ela já tenha passado, Uhum. né? Só que por não saber o que ela quer e o que ela pensa, ela não se sentiu sintonizada. E ela vai, na verdade, ter essa visão intrínseca para poder caminhar. Exato. E independente de quem ela se relacione, se ele é de uma outra religião ou não, cada um pode ter a sua religião. Porque aí ela conquistou a individualidade dela. Perfeitamente. Enquanto isso, ela está no outro. Porque da forma em que está, ou ela é papa hóstia, ou ela é papa louvor, ou ela papa passe, né? Ela vai naquilo só, pronto, acabou e ó, e sai. E nesse sair, ela leva a família. E eu acho que a família tem que estar junto mesmo. Sim. Só que ela tem que também buscar ali com os filhos, ver onde mais eles se afinizam, onde eles se sentiam melhores, porque são 3 situações diferentes. O catolicismo morreu, acabou. O evangélico, ele morreu, mas depois vai ressuscitar de uma outra forma. O espírita, a vida continua após a morte. Então, espera aí. O que é que fica na cabeça desses filhos? Sim, exatamente. E o quanto algumas percepções podem gerar culpa. Tem um estudo falando que quando as crianças, né, acompanham os pais na religião, quer dizer, tem 3 possibilidades: os pais e as crianças que não têm religião. Uhum. Um outro grupo, os pais e as crianças têm religião, só que os pais deixam as crianças e aí eles se mandam, né? Deixam na evangelização e vão embora, depois voltam para buscar. E tem um terceiro grupo onde os pais vão junto com os filhos. Que é, por exemplo, o que a gente tem na evangelização, né? Enquanto os filhos estão na evangelização, tem o curso dos pais. Então, percebeu que quando as crianças têm alguma religião, tem uma diferença em nível de criminalidade, drogadição. Muito.
Só que a diferença mais exorbitante não é entre o que não tem religião e o que tem religião e o pai não vai. O que realmente muda é quando a família vai junto. Porque isso traz uma base, uma estabilidade. Que por mais que ela esteja certa buscando, né, levando a família, falta a estabilidade. Uhum. E é muito importante para o jovem, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, não vou mostrar nada porque depois ele vai escolher o que ele Quando ele quiser. crescer, Quando ele ele crescer, ele escolhe. escolhe. Não, não existe Ué, mas isso. se ele não conhece nada, vai escolher o quê? Nada. Porque quando ele escolher, a gente está falando da questão dele. Agora, a sua missão como pai e mãe é orientar. Se você não orientar, mesmo que ele Uhum. consiga depois entrar num caminho, você que vai levar essa bagagem com você. Então, Sim, ela tem que entender que ela precisa orientar. exato. E eu frequento essa, vamos juntos nessa, é essa. Depois você pode conhecer, não tem problema nenhum, não temos Uhum. preconceito. Mas a que a nossa família vive é essa. Porque vocês ainda estão sobre a minha responsabilidade, então é deste jeito. Isso é fundamental, porque a obrigação dos pais é educar os filhos, conduzir os filhos, levá-los à escola para que eles sejam instruídos e dar uma base religiosa para que eles compreendam e sintam o sentido da vida, né? De saber que tudo isso que eles estão vivendo tem um sentido único, né? A continuidade da vida, a vida a partir de Deus, criada por Ele. Então, tudo tem um sentido. E quando a família não vai, não leva o filho a uma evangelização, um centro espírita, ou à igreja, seja ela da forma que a família escolher, eles ficam soltos no sentido de isso não é importante, isso não é uma coisa que não interfere em nada na minha vida, É como se fosse uma roupa, né? Muda agora, bota é, outra. não quero ir. E a gente observa muitos pais falando assim, que não levam os filhos para a evangelização porque eles não querem ir. Então eu faço sempre a seguinte pergunta: olha só, os seus filhos vão à escola porque eles querem? A Nise, inclusive, coloca exatamente isso. Não vai dar remédio se eles falarem que não querem? Exatamente. Ah, mas está doente, tem que tomar. Não, não tenho, não gosto. E aí? Então, é um ponto muito importante dela abraçar tudo isso e escolher um rumo e seguir. E talvez não ir buscar até uma religião nova, mas dentro do pouco que ela conhece, talvez até muito mais do que eu, né? eh, ela buscar onde ela tem afinidade, porque a religião não representa o marido dela, nenhuma delas. Ela talvez, né? Como aqui, a gente não pode falar nada porque a gente não está com ela. Mas Uhum. essa imagem masculina talvez seja tão poderosa quanto Deus. E aí Exato. ela segue de acordo. O que ela está endeusando é essa energia masculina. Pode ser uma forma da gente interpretar, mas depende, né, de todas as outras circunstâncias. Mas a gente aqui, né, falando, a gente pode pensar nessa hipótese também. Ela vem com um complexo aí, né? Provavelmente da infância dela, com o pai já, então, Sim, né? exatamente. Então é como se fosse algo muito luminoso esse masculino para ela, que ela larga tudo e segue. Só que também quando a gente não consegue fixar, ter uma base, também dificulta até para a gente compreender as outras religiões. Porque se eu não sei o suficiente sobre o que eu acredito, quando eu vou para outra religião, eu posso. Tem duas formas. Ou eu posso me desfazer do que eu acredito muito facilmente, e aí eu sou uma pessoa volúvel, né? Estou Uhum. sempre suscetível. Ou eu posso ser muito preconceituosa. Porque eu tenho tanto medo de acreditar, aquilo me traz uma pulga, né? Me deixa uma pulguinha aqui, que aí eu
não posso, não quero nem ouvir. Então, isso dificulta até a gente ter uma mente aberta para poder se relacionar com o outro, mantendo a nossa posição. E me parece que esse é o trabalho fundamental dela, ela perceber aonde ela começa, onde ela termina e onde o outro começa. Ter uma fronteira entre ela e o outro, porque está muito misturado. Uhum. O outro está decidindo. E ela nem questiona, porque às vezes são situações de religiões que se confrontam, né? Uhum, com Como eu certeza. acredito em espírito, mas no evangélico não tem, então é o demônio, o que é isso? Então ela tem que pensar, se eu acredito em tal coisa, aonde que isso faz sentido para mim? No trabalho Exatamente. psicológico seria fundamental para ela entender e colocar no lugar essa energia masculina e ela trazer para dentro dela. Na verdade, já está dentro dela, só que ela Uhum. está colocando para fora para que ela tome mais posse da vida dela. Devem ter outras coisas onde ela também abre mão para entregar ao outro, porque o outro tem muito mais poder, né? Ainda mais o Sobre masculino. ela. Outro ponto que eu acho ali que é importante a gente abordar é que, de uma certa forma, ela está levando os filhos para uma igreja, né? Ela não é aquela mãe que fala assim, não, deixa o filho em casa. Isso é um lado excelente dela, porque ela fala, eu vou, mas vocês também vão. E o fato dela mandar uma pergunta já vê que ela está iniciando esse processo, porque ela está se questionando. Uhum, Ela começa a se questionar. Então, ali a gente já vê que tem algo que pode florescer. É uma semente perfeito. isso. Quando ela se pergunta, como a gente começa o nosso processo? É nos questionando. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou confusa. Já é um ponto importante. Eu admiti isso. Exatamente. Então, ela já deu um passo muito, muito importante nessa trajetória. Ela entender, se questionar. Agora, quando eu me questiono, eu busco uma resposta. Se eu não me questiono, eu nunca vou buscar uma resposta, então eu nunca vou ter uma resposta. A gente fica acomodado na zona de conforto, que pode ser extremamente desconfortável. A gente sabe disso, né? Exatamente. Agora, esse ponto dela levar os filhos, é importante que a família siga junto numa mesma religião. Isso é muito bom, é muito importante. Mas se a afinidade é com um tem com uma religião e o outro com outra, não tem problema. Escolhe uma e vai com as crianças, né? Com os filhos, com os jovens. E mesmo que o marido siga outra ou indiferente. Eu tenho um filho que, eu já falei aqui algumas vezes, ele é pastor evangélico. E a gente se dá muito bem, é tudo muito harmonioso, né? Já fui falar na igreja dele, ele já veio falar no Seja, porque a gente vai abordar sempre um pai amoroso, um Jesus que veio e, como diz, deu a vida pela gente, para falar: olha, eu abro mão, tenho amor, Exatamente. Ele né? não separa, ele só une. Exato. Mas a gente só tem essa percepção, essa clareza, né, como acontece na sua família, quando a gente tem uma base ali para poder se orientar, para poder Isso. compreender que, ok, também só a Deus, né? Não importa o restante. Se há essa percepção que há Deus, então a gente está unido. E Sim, ainda mais ela, né, agora, nesse momento, que ela já apresentou várias outras religiões. Então, é importante ela se perguntar. Às vezes acontece quando tem o pai ou a mãe tem religiões diferentes, da criança também ir para todas, né? uhum, De ambos, ou seguir só é, uma. Mas é importante, principalmente quando não tem ainda não passou por várias e é uma religião, essa criança, ela entrar nessa religião em conjunto, a família está lá. Ela vai uhum, decidindo, ela vai pensando, ela vai se questionando, mas enquanto ela não consegue se questionar, ela está ali sobre a sua guarda, naquela exato. sua visão. Quando ela começar a se questionar, ok, vamos começar a ver, mas você tem uma base aqui, que é a base que construímos na nossa família. Que é fundamental, né? Fundamental. Ana, em uma palavra, uma emoção para Mariângela reconstruir na vida dela.
ela tem que buscar a segurança dela, a estabilidade. Certo. Aí você está indicando, né, o primeiro capítulo ali do livro, porque tem... Dor emocional, o primeiro capítulo do livro da Nise, lá atrás ela tem alguma coisa que está esvaziando esse poder, essa segurança que ela tem nela mesma. Ela vai poder trabalhar na terapia de apoio da Nise. Com certeza. Obrigada pela sua presença, Ana. Uma alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Iraci. Muito bom. Mariângela, depois de toda essa conversa que nós tivemos com a psicóloga Ana Carolina, vamos ver o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer a você. Vamos lá. Ela diz assim: a preocupação e os esforços dos pais são para que os seus filhos sejam pessoas bem-sucedidas, sem esforços, é claro. E esquecem que o mais importante é que os filhos sejam pessoas bem resolvidas psicoemocionalmente e tenham bom caráter, sejam pessoas íntegras e éticas. Então, essa sua preocupação com os seus filhos em dar uma direção, um rumo a eles é extremamente importante. Tirar essa confusão da cabeça. Eu entendo que a religião, muitas vezes, nos deixa confuso, porque tem vida após a morte, não tem vida após a morte, ou tem, mas não tem reencarnação, enfim. Tem várias situações, várias crenças que mudaram de acordo com a cultura de cada país, de acordo com a época. Uma coisa é atual agora, daqui a alguns anos não é mais assim, mas dentro de tudo isso tem uma coisa que não muda: a religiosidade. Não importa a bandeira da sua religião, a única coisa que não importa é a bandeira da sua religião. Não interessa se você é católico, presbiteriano, budista, enfim, não importa a religião que você é, importa que tenha um Deus único, que você sabe que tem uma força maior que te ampara, que te conduz, que te deu a vida e que te mantém vivo e te orienta, te guia. Te enviou um Jesus, como enviou outros missionários que vieram nos dar orientação, que vieram nos dar um caminho, um centro para que a gente seguisse. E esse Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo, é o nosso exemplo em qualquer religião. Então, se a gente seguir todos os ensinamentos, ou pelo menos alguns deles que Jesus nos deixou, a gente vai estar tendo religiosidade, que é o mais importante do que se ter uma bandeira de uma religião. Porque eu tenho uma bandeira hoje e amanhã não tenho mais, eu mudo. A minha cultura é essa hoje, amanhã mudei de país, a minha cultura é outra. Porém, a nossa fé deve ser única. E isso sempre vale a pena. Então é isso. Para que você tenha uma semana de paz, de muita luz, de muita alegria, nós deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. E anote o telefone do WhatsApp: 21 967 57 3999. Envie a sua história, o seu conflito, a sua busca, que ajudaremos você a reconstruir as suas emoções. Até lá!